Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos aqui o início às lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2022. E o tema que vamos começar aqui a estudar é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Vamos começar com a lição de número 1. A lição de número 1 está titulada em a autoridade da Bíblia. O texto áureo se encontra lá em Salmo 119, 1. Bem-aventurados os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. A verdade prática nos está nos dizendo assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Salmo 119, do 1 ao 8. Vamos para os comentários. Introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se no seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim, sendo a autoridade dela, depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. A palavra-chave dessa lição é autoridade. Primeiro tópico: a origem da Bíblia e a revelação divina. Primeiro ponto aqui, Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto, e também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Portanto, as escrituras são revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em uma única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Segundo ponto, revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Na história, Deus se revela pela sua soberania, ele controla os cursos dos acontecimentos, remove e estabelece governo, e nada acontece fora da sua vontade. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. No ser humano, criado à imagem e semelhança divina. Na natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Vamos para o terceiro ponto. Revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeição ao conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece a redenção para os perdidos pecadores. Ela é o cumprimento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. E por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenha vida em seu nome. Segundo tópico,
Evidências da autenticidade da Bíblia. Primeiro ponto, evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autêntice, com o significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autêntica a si mesmo. Dentre as evidências internas, destaca-se a unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais. Um dialeto, por certo, de 40 pessoas diferentes, classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. B. A ação do Espírito Santo. Por meio da leitura bíblica é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Como assim, os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra, experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. C. Profecia de eventos futuros. A exatidão do cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, sua morte na cruz, o local da sua sepultura e a sua ressurreição. Segundo ponto, evidências externas. Compreendendo-se como evidências externas aquelas que em os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vez, essas comprovações se edificam e se fundem aos conceitos de inerrâncias, isso é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto os registros da história das nações, a descoberta arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus, e a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Terceiro tópico, mensagem da Bíblia. Primeiro ponto, a supremacia da Bíblia. A expressão latina só a Escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras, que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Segundo ponto aqui, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e de martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra e venceu as sugestões do diabo
ao fazer citações da Escritura. Terceiro ponto aqui. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, indescritível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Vamos para a conclusão. Conclusão: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências interna e externa. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo. Compartilhe. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.